Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. É telefone. Telefone. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. É o seu canal de bênção. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão do ID de Jesus, neste ano caminhando sobre o tema Mãos Fortes para a boa obra, guiados pelo Espírito Santo, a maior intimidade com Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. E a palavra do ano é força. Sim, é força. O texto do ano é: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de sua mão, sim, confirma
a obra das nossas mãos. É uma alegria estarmos juntos aqui e quero convidar você que está assistindo a este programa, não sei que hora você estará assistindo, mas quero convidar você a estar nos visitando na Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Sempre aos domingos nos reunimos a partir das 9h30 da manhã. Grupo de Crescimento Cristão. Esse domingo, nesse tempo, a partir das 9h30, teremos manhã de doutrinas, quando vamos abordar uma doutrina fundamental da fé cristã. Depois segue-se o culto ao Senhor. Temos um ambiente especial, uma programação preparada com muito amor e carinho para as crianças. Você pode trazer a sua criança e ela vai gostar de estar conosco. Programe-se e venha com a sua família estar conosco na casa de Deus. Com certeza você vai viver um tempo de bênção, adoração ao Senhor, com cânticos espirituais, vai sair fortalecido da casa de Deus. Domingo é o dia do Senhor, por isso nós estamos nos reunindo sempre na casa do Senhor. Se você tem um pedido de oração, você pode também encaminhar o seu pedido para nós. Há um número aí no chat, também nas redes da igreja, nos canais de comunicação, na rede social, e você pode estar mandando o seu pedido de oração ou também o seu motivo de gratidão. Nós vamos estar nos unindo a você, levando a sua demanda, a sua causa à presença do nosso Deus, e vamos também estar apresentando o peito de gratidão a Deus. O telefone está aí na telinha, 978-912-910. Código 21, 978-912-910. Pode encaminhar para nós o seu pedido, nós vamos estar orando ao Senhor. Nós cremos que Deus é um Deus de fidelidade e Ele responde às nossas orações. Quero aproveitar, antes de orar, pedir que você possa estar compartilhando, para que outras pessoas possam estar assistindo a esta transmissão. Amigos, parentes, ou irmão mesmo, quem sabe você lembra que está meio afastado da casa do Senhor, você possa estar encaminhando o link e compartilhando. Também você pode visitar lá o canal de YouTube, porque essa programação aqui depois é postada lá, e dando o seu ok, agitando a nossa rede social para que ela se torne cada vez mais relevante diante da plataforma, porque relevante ela é por causa do conteúdo da mensagem, mas a plataforma lê como relevante se há participação do público. Então faça isso e seja também um cooperador de Deus nessa obra. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, colocar diante dele nossa gratidão, pedir ao nosso Deus a bênção para as famílias, para a nossa pátria e para a Igreja do Senhor. Vamos orar? Onde você está, você pode estar nos acompanhando. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aí na sua vida, no seu coração, no seu interior, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Vamos então falar com Deus. Tudo prontinho por aí? Oremos então. Amado Deus, querido Pai, com grande alegria estamos aqui para esse tempo de transmissão de uma mensagem de esperança para o nosso Brasil, com a expectativa de que esta mensagem possa alcançar os confins da terra, alcançar corações,
Louvado seja o Senhor, porque somos participantes da obra do Senhor, a obra de salvação, de redenção deste mundo. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que veio ao mundo e morreu por nós. Louvado seja pela sua bendita palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o Senhor pela presença do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Que agora mesmo o vento do Espírito Santo, a presença dele, seja real aí onde cada pessoa estiver, onde chegar a nossa voz, a nossa imagem. Seja presente em cada lar, em cada vida, em cada casa, aqui onde nós estamos a transmitir, ó Deus, este evento, este encontro. Louvamos ao Senhor pela nossa família biológica, pela nossa casa, pelo meu casamento, pelos nossos filhos, netos, genros e nora. Louvamos ao Senhor por toda a nossa parentela. Louvamos ao Senhor pela família espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor traga, ó Deus, uma porção dobrada de avivamento, de capacitação para realizar a boa obra que o Senhor tem nos entregue neste tempo tão desafiador. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda fará. Consagramos nossas vidas ao Senhor. Consagramos ao Senhor a vida dos dizimistas e dos ofertantes, os mantenedores da casa de oração, da voz profética, da adoração profética. Que, ó Deus, as bênçãos do Senhor recaiam sobre aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, também quanto aos dízimos e quanto às ofertas. Que o Senhor faça prosperar todos os recursos que têm chegado na tua casa, que o Senhor multiplique de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelas orações respondidas. Agradecer ao Senhor porque o Senhor ouviu as nossas orações com relação ao pastor Antônio de Cristo, com relação à minha irmã Raquel, com relação ao João Marcos, também com relação à irmã Márcia, que está em plena recuperação. Louvado seja o Senhor e tantos outros feitos do Senhor. Louvado seja o Senhor pelos milagres que estão agora mesmo em andamento. Em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor dê ao povo, a todos nós, saúde, que o Senhor também intervenha no sistema de saúde brasileiro, para que possamos todos, sem exceção, ser muito bem atendidos. Que o Senhor intervenha para que os recursos sejam sabiamente aplicados na saúde, na segurança, na educação, no bem-estar da população. Pedimos que o Senhor intervenha na nossa nação para, ó Deus, abençoar, que haja paz, que a bênção do Senhor esteja sobre todas as autoridades constituídas, que o Senhor remova da nossa nação tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que se opõe ao Senhor, e que o Senhor abençoe cada família, cada casamento, cada criança brasileira, cada jovem, cada adolescente. Que o Senhor Deus faça essa nação prosperar, que nada falte nas famílias, que a riqueza dessa nação possa ser, ó Deus, usufruída de forma igualitária por todos os brasileiros, em nome de Jesus.
Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja, que o Senhor capacite a tua igreja no Brasil, que haja sempre um ânimo renovado, um amor, uma paixão, um entusiasmo por cultuar ao Senhor e por anunciar uma mensagem do céu aos corações. Oramos, Pai, agradecidos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso bendito Deus. E que o vento do Espírito Santo esteja agora mesmo aí na sua casa, onde você estiver, talvez no trabalho, quem sabe no trânsito, mas que você possa desfrutar da presença de Deus aí. Nós vamos continuar mais a série de meditações com base na profecia de Amós, a 17ª meditação. Estamos começando hoje o capítulo 4 de Amós, e a meditação de hoje tem como tema: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E eu poderia acrescentar: prepara-te, mas antes disso, converta-se ao Senhor. Antes disso, põe em ordem a sua vida. Mas o fato relevante da palavra de Deus, da revelação de Deus para nós, e também dessa profecia, como de tantas outras, é que devemos estar preparados. E hoje vamos cuidar então deste assunto que é central na revelação de Deus a toda a humanidade. Nos capítulos seguintes, Amós vai proclamar com maiores detalhes, a partir desse capítulo 4, ele vai descer a maiores detalhes daquela mensagem que ele já vinha tratando até o capítulo 3. A mensagem que ele tinha a transmitir da paz de Deus a Israel, ele vai agora descer alguns detalhes importantes. E dessa palavra, é o que nós temos feito, vamos tirar lições para a nossa vida aqui, né? Vamos tirar lições para a nossa caminhada de fé. Então, ele tem falado, né, como fez no capítulo 3, de maneira dura ao povo, e agora então ele vai descer a detalhes, né? E essa parte da profecia de Amós, ela vai falar de forma mais minuciosa, como falei, daquilo que já vinha falando antes, que era mostrar ao povo a sua injustiça para com o semelhante, o seu descaso para com Deus, o povo de Deus, Israel. Ele agora vai falar ao povo. E na primeira mensagem, foi até o capítulo 3, podemos assim dividir, uma primeira grande mensagem. E agora, nessa segunda mensagem, que está no capítulo 4, sobre a qual nós meditaremos hoje. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Pergunta que sempre surge é: por quê? Qual é a causa? Por que eu tenho que estar preparado? Porque Deus sempre, de diversas maneiras, em várias ocasiões, e hoje a palavra é essa, nos chama a estar preparados. Jesus contou a parábola das 10 virgens
E há uma série de outros ensinos no Novo Testamento quanto no Velho Testamento que nos mostra a importância de estarmos preparados para encontrar com o nosso Deus. Mas por quê? Mas tentar responder essa questão com breves respostas e simples de se entender. Que o Espírito Santo possa estar tocando nos corações, na nossa mente, para que a mensagem produza um efeito contextualizado, específico na vida de cada um hoje. Mas por quê? Por causa do estado espiritual do povo. E aqui o profeta vai descer a detalhes. Ele vai tomar como uma figura ilustrativa, uma figura que evidencia o estado espiritual do povo, as mulheres. E começa o capítulo 4 com esta expressão: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, uma palavra dirigida às mulheres. Fique calmo que eu vou explicar direitinho essa expressão. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte Samaria, oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá, bebamos. Jurou o Senhor Deus. Olha o que Deus está falando. O profeta está falando em nome de Deus. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Isso aqui é muito importante, que faz a gente entender muitas coisas que parece difícil de entender da parte de Deus. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de per si, pelas brechas. Olha o que o profeta está falando. E vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. É uma palavra, podemos dizer, feroz, rigorosa, de denúncia contra as mulheres ricas de Samaria ou Samária. O profeta olhou para a cidade, olhou para a nação no começo, você está lembrado do capítulo 1, 2 até o 3, e foi dizendo o que acontecia na nação de Israel. Agora, ele vai descer a detalhes para as pessoas entenderem que é com o povo mesmo. Porque às vezes Deus fala a nação, pensa que é a nação. Às vezes a gente fala assim, a igreja precisa disso assim. A igreja precisa estar preparada. A gente pensa, a igreja todo mundo, não sou eu. Então ele pega aqui a figura das mulheres e faz esse discurso forte contra as mulheres ricas de Samaria. Você vai entender logo. Logo é importante reforçar o pensamento bíblico, que já tenho exposto para quem tem me acompanhado. Que o problema não está no fato da pessoa ser rica. Não. Mas na origem da riqueza. Aí isso é importante. A origem da riqueza faz a diferença. E como a pessoa trata a riqueza. Esse que é o problema. O ser rico, né, não é problema. Há a promessa de Deus de prosperidade, de crescimento. Homens de Deus foram ricos. E a Bíblia registra isso como bênção de Deus. Mas aquelas mulheres eram mulheres opulentas e gananciosas. É o profeta de Deus que está falando ao povo daquela época. Gananciosas e são comparadas como vacas de Bazã. Então, vamos entender. Bazã era um lugar famoso por suas pastagens, pelo pastoreio, atividade agropastoril, e por sua raça de gados e ovelhas. Eram conhecidas, era uma vocação
desse lugar chamado Bazã. O território de Bazã, diz aqui a informação, que está ao leste do Mar da Galileia, e é um planalto fértil, também em relação à agricultura e à pecuária, que encontra ali perfeitas condições, que fez com que aquele lugar ficasse famoso por produzir bons rebanhos. E a outra referência bíblica que confirma isso, Salmo 22:12, Isaías 2:13, Ezequiel 27:6. E outros textos bíblicos, outros homens de Deus mencionaram Bazã como uma terra que era conhecida pela qualidade do seu gado. E era uma espécie de orgulho para aquela cidade, né, de ter aquele rebanho vistoso, bonito. Então, o apelido Vaca de Bazã é usado aqui, né, e diz os escritores, comentaristas bíblicos, que era dirigida àquelas senhoras, matronas, mulheres da alta sociedade, mulheres altivas, ricas, que eram exibidas, gostavam de fazer exibição da sua riqueza em Samaria, né? Há um comentarista que afirma que, assim, elas, em tese, eram um tipo que não se importavam outra coisa senão com suas vidas fáceis e o seu preguiçoso luxo. Lixo quer dizer luxo. Quer dizer, na verdade, eu errei aqui, mas acertei, né? A Lígia está me conhecendo que é luxo. Então, aqui, elas era aquela boa vida. Mas o problema não está na boa vida. O problema é a origem dessa boa vida, o que fazia dessa boa vida. Diz também o escritor que viviam em suas loucas carreiras atrás de mais alimentos e bebidas. E por causa disso pisavam sobre tudo quanto era frágil. E assim que ela fazia. Os pobres eram, portanto, oprimidos e os necessitados esmagados. Essa mensagem, ela cobre toda a profecia de Amós, porque Israel estava numa situação de riqueza, de prosperidade, mas havia uma grande porção da nação sendo explorada e na miséria, né? Talvez essa opressão dos necessitados não fosse exercida diretamente por ela, mas diz os bons comentaristas que elas eram coparticipantes juntamente com seus maridos. Diz esse comentarista assim: pois luxo ocioso num dos extremos significa opressão e pobreza no outro extremo. Porém, essa mensagem do profeta, ela logo traz consequência. E o profeta começa dizendo: olha, prepare-te para encontrar com seu Deus, porque tem resultado. Não fica dessa maneira. Então, diante desse estado de coisa, o profeta, dirigido pelo Espírito Santo, o profeta não era político, era alguém inspirado, chamado por Deus, era comissionado para uma obra, como foi o caso aqui de Amós, e ele avisa: olha, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Primeiro, por causa do estado do povo. Segundo, por causa da santidade de Deus. Já falei isso de passagem em umas recentes meditações, mas eu queria destacar aqui porque o profeta volta a esse assunto e eu não quero que passemos em branco sobre esse assunto. Porque vamos entender o agir de Deus. Isso vai mudar o nosso comportamento diante de Deus, o nosso conceito de Deus, o nosso relacionamento com Deus, à medida em que nós entendamos quem é Deus, à medida em que nós temos a percepção da santidade de Deus. Fica mais fácil para nós entendermos
assim. E olha o que diz o profeta: jurou o Senhor teu Deus pela sua santidade. Não era a pessoa de Deus. Deus não podia ser de outro jeito. Deus não pode ser de outro jeito. Ele só pode ser santo porque ele é santo, até da essência da natureza de Deus. Se tirar a santidade dele, hipoteticamente, se isso fosse uma coisa possível, deixava de ser Deus. Então, por causa da santidade de Deus, né, diz que esse vocábulo que é usado aqui, lá no original, é reservado somente e exclusivamente a Deus. Ninguém usava essa palavra santidade aqui para outra coisa a não ser para Jeová. Olha que coisa interessante do idioma, né? E essa expressão é equivalente assim: ele é santo por si mesmo. Não é santo porque alguma coisa vem de fora, não. Porque é dele, ele é santo por si mesmo. Então a santidade de Deus, ela é imutável. Não tem como alterar, é da natureza dele. E porque é da natureza dele, consequentemente, quando alguma coisa se opõe, bate de frente com a santidade dele, vem a consequência. É igual a luz, quando brilha nas trevas, não tem como acender uma luz na escuridão e não ter diferença nenhuma. Assim é a santidade de Deus. Aí o que acontece? Vem o castigo, vem a correção, vem o juízo, que aqui no caso, como acabamos de ler, é o cativeiro. Eu não li o texto todo, para a gente vai lendo de acordo com, vamos andando aqui. O castigo aqui seria o cativeiro. Porque ele disse: olha, jurou o Senhor teu Deus pela sociedade que diz estão para vir sobre vós, e que vos levarão com anzóis e a vossa restante com figa de pesca. Saireis cada uma em frente de si. É a fileira, né? Filha indiana. Pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Então, vos levarão com anzóis e as vossas restantes com figas. Como alguém diz assim, como o gado bravo é levado com anzol, né? Assim seria aquelas pessoas levadas como anzol, com anzóis de pesca, isto é, argola semelhante a anzóis. Por que isso? Era comum naquela época os povos tiranos, como os assírios, e isso foi encontrado pela arqueologia, esculturas de cativos, de escravos, sendo arrastados com anzóis presos na boca, para eles não resistir. Que coisa tremenda. E Deus usa essa figura para que ninguém colocou anzol na boca das pessoas, mas usa essa figura para as pessoas entenderem como seria inevitável fugir dessa disciplina de Deus. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas. As brechas aqui as brechas dos muros que seriam violados. Os muros seriam violados, para aquele buraco do muro elas iam sair uma atrás da outra. Só por curiosidade, a expressão de lançarei para Hermon, isso aqui é um pouco... o nome de Hermon é um pouco contestável, porque alguma versão fala sobre palácio, outra versão fala Armênia, outra versão fala Rimon, Monte Rimon. Mas o importante é que ia para uma situação desagradável. Esse que é o importante aqui. Então, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Essa é o chamado. Prepara-te para encontrar com o teu Deus por causa da cegueira espiritual. O povo estava tão cego, que iam para os cultos, faziam os cultos de qualquer maneira. Eu não vou me alongar nessa parte aqui vou remir o tempo.
Mas só para você ter uma ideia, eu voltarei a esse assunto, porque é muito importante o culto ao Senhor, que está sendo muito banalizado no dia de hoje, pelo Israel de Deus de hoje, que é a igreja do Senhor. Está sendo violentado o culto ao Senhor. Há um monte de invencionices e as pessoas estão achando que Deus está se agradando. Eu quero, no próximo encontro, começar só esse capítulo, que é algo assim tremendo. Era o que Deus reclamava do seu povo em vários momentos e aqui novamente. Mas dá para se dizer que o culto a Jeová foi desfigurado por Israel. E Deus se levanta porque essa atitude do povo mostrava uma cegueira espiritual. Sabe, a pessoa não consegue enxergar? E estavam fazendo coisas pensando que ia enganar Deus. E o profeta então diz, olha, estejam preparados. E a minha conclusão dessa meditação é que, amados do Senhor, meus filhos na fé, irmão em Cristo, você, se não é ainda um filho de Deus, não fez aliança com Deus, é tempo, o tempo está se esgotando. Estejamos preparados, porque o Senhor Jesus Cristo está próximo. E assim como estava próximo ali, a visitação do Senhor, o julgamento do Senhor, a disciplina e o castigo do Senhor sobre o seu povo, a vinda de Jesus está próxima. E o que nós vamos ver por trás de toda a palavra profética, até as ameaças, a advertência de Deus, por trás dessa palavra toda havia, sabe o quê? Um grito da parte de Deus. Um grito pelo arrependimento. Um grito pela mudança. E esse mesmo grito está hoje ecoando nos 4 cantos da nossa nação, nos 4 cantos da nossa terra. Ah, mas Deus é assim, porque Ele é justo, Ele é santo. Mas não vamos esquecer que Ele é amoroso. E então estejamos preparados, porque o dia esperado está às portas. Tem uma canção que está aí no grupo, quem está no grupo pode ter acesso à canção, que fala sobre isso, né? Da Cida Brandão, que chama-nos a estarmos preparados. Nós vamos botar baixinho para não ter implicância aqui da plataforma, mas você pode colocar aí no seu equipamento e ouvir aí essa palavra. Eu vou apenas passar aqui a mensagem para você. Já é chegada a última hora. O dia esperado já está às portas. A noiva de Cristo espera adornada. A volta do poderoso Rei. Santificai, o Cordeiro já vem. O Alfa e o Ômega, o Cristo prometido. Santificai, este é o clamor. O Espírito Santo diz, o noivo está vindo. Santificai-vos, ó casa de Israel, prepara-te agora para entrar no céu. É a estreia do grande coral. Prepare a sua voz para o hino celestial. Porque diz a letra, ele é santo, é digno de glória, toda honra e louvor. E quando nós vemos essa palavra dura do profeta, nós devemos dar glória a Deus, porque temos um Deus santo. Tão santo ele é, quanto amoroso e misericórdia ele é. Então, vamos estar preparados para esse tempo, para ter um encontro com o Senhor. E vamos, como eu disse logo no começo, ajustar a nossa vida nesse sentido. Você que nos ouve, que está assistindo essa programação,
que ainda não teve encontro com Jesus. Você está despreparado. Não sou eu que falo, não, a Bíblia que fala. Você não pode ser um cristão despreparado como estava Israel. Então, é tempo de voltar para Deus, receber Jesus no seu coração, tomar uma decisão de mudança de vida. Tome essa decisão onde você estiver, em nome de Jesus. Pode falar conosco pelo número do WhatsApp, nós vamos orientar você quanto a essa decisão. Nós outros, é tempo de arrumar a casa, arrumar a vida, de dentro para fora, porque o Senhor está próximo, Ele é justo e Ele está à porta. Amém, queridos? Foi uma alegria estar com vocês aqui nesse tempo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja um tempo de paz, apesar de muita aflição no entorno. Um tempo de vitória, apesar de parecer que tudo está perdido. Um tempo de avanço, apesar de você olhar só ver deserto. Mas Deus está com você. Deus está conosco como esteve com o povo na travessia do deserto. E foi no deserto que Deus operou as grandes maravilhas. Eu costumo dizer, lembrar para você, que no deserto também o povo prosperou. Já tenho sempre pregado e falado sobre isso. Porque Deus não está preso a situações. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E eu vou orar por você, declarando sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo, presencialmente, na igreja, a partir das 9h30 da manhã. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você e a sua família, e fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.